Não há nada para comemorar na cama, minha ex-esposa disse no jantar de Natal. Então eu a disse boas verdades entaladas. O cheiro de peru assado e daquele arroz com passas que minha mãe insiste em fazer todo ano. Luzinhas piscando na árvore torta na sala. O burburinho das conversas, risadas forçadas, o tilintar de copos. Natal. Aquele palco anual onde fingimos que os cacos do ano não cortam mais, que as feridas estão cicatrizadas sob a maquiagem e as roupas novas. Eu estava ali, no canto da mesa farta, na casa dos meus pais, um fantasma na minha própria vida, tentando me dissolver na decoração. Ricardo, 46 anos, arquiteto de interiores que não projeta mais nada além da própria rotina cinzenta. Divorciado recente, habitante de um apartamento que ecoava mais do que meus pensamentos. Minha mão tremia um pouco ao pegar o copo de vinho. Tentei disfarçar, apoiando o cotovelo na mesa, fingindo um interesse profundo no padrão da toalha vermelha e verde. Do outro lado da mesa, Helena, minha ex-esposa. Parecia radiante, conversando animadamente com minha prima. Usava aquele vestido azul que eu sempre gostei, o que pareceu uma pequena crueldade calculada. Ou talvez fosse só paranoia minha. Ultimamente, tudo parecia calculado, direcionado a mim. Cada sorriso dela para outra pessoa, uma alfinetada. Cada silêncio dela quando eu falava, um veredito. Estávamos separados há 6 meses, mas o divórcio só tinha saído oficialmente há 2 semanas. Uma eternidade e um piscar de olhos. 6 meses flutuando num limbo de caixas de papelão, advogados e uma solidão pegajosa que grudava na pele como o calor úmido de São Paulo no verão. E agora, ali estávamos, cumprindo o protocolo social doentio de um jantar de Natal em família. A família dela também estava lá, um bloco unido do outro lado da mesa, lançando olhares que misturavam pena e reprovação na minha direção. Os pais dela, principalmente. Seu Afonso, com aquela postura rígida de quem nunca errou na vida, e Dona Célia, com seu sorriso doce que escondia uma decepção palpável. Eu me sentia um intruso, um ator numa peça que não queria mais encenar. Meu apartamento, meu refúgio recém-adquirido e ainda cheirando a tinta barata, era um caos organizado. Pilhas de livros que eu não lia, projetos inacabados no computador, roupas amassadas numa cadeira. Era o espelho físico da minha mente. Um labirinto de corredores escuros, portas trancadas e ecos de discussões antigas. A insegurança era uma sombra constante. No trabalho, eu procrastinava, entregava o mínimo, sentindo que minha criatividade tinha secado junto com o casamento. Na vida pessoal, bem, a vida pessoal era aquele jantar de Natal. Um campo minado. A ferida não resolvida era Helena. Ou melhor, o nós que não existia mais. 15 anos. Uma vida inteira construída e demolida. As lembranças vinham em flashes, sem pedir licença. O primeiro encontro num barzinho da Vila Madalena, a risada dela que me desmontava, a forma como ela apoiava a cabeça no meu ombro no cinema, a compra do nosso apartamento, a escolha dos móveis, os planos de viagem que nunca saíram do papel. E depois, o desgaste. As críticas veladas, as noites silenciosas, a distância crescendo entre nós na cama de casal que parecia grande demais. A falta de desejo, a minha, a dela, uma névoa que se instalou e nunca mais dissipou. Eu me sentia inadequado, falho. Ela se sentia negligenciada, frustrada. E nunca conseguimos realmente falar sobre isso. Não de verdade. Só acusações, defesas, mágoas acumuladas como poeira nos cantos. Meu pai tentou puxar assunto comigo sobre futebol, mas minha mente estava a quilômetros dali, repassando as últimas conversas com Helena, os telefonemas curtos e frios sobre a divisão de bens, a forma como ela evitava meu olhar quando nos cruzamos no cartório. Cada interação era um lembrete da minha falha. Eu tinha falhado em mantê-la feliz, em manter nosso mundo intacto. A culpa me roía, misturada a uma raiva surda que eu não sabia direcionar. "Ricardo, querido, você está tão quieto", disse minha tia Clotilde com aquela voz melosa que sempre me irritou. "Experimenta o salpicão, está uma delícia." Forcei um sorriso. "Estou bem, tia. Só pensando." "Pensando em quê? Na vida de solteiro?" Ela riu,
e alguns na mesa acompanharam, um som oco e desconfortável. Senti o olhar de Helena sobre mim, rápido, cortante. O peru foi cortado, os pratos foram servidos. Comi mecanicamente, o sabor se perdendo na boca. O vinho ajudava a anestesiar, mas também deixava as bordas das emoções mais afiadas. Ouvi trechos de conversas, planos de ano novo, o novo emprego do meu primo, a reforma na casa da tia. Banalidades que pareciam vir de um universo paralelo. O meu universo era aquele nó na garganta, a tensão nos ombros, a sensação de estar sendo observado e julgado por todos ali. Então veio o brinde. Meu pai, como sempre, levantou a taça. Um brinde à família reunida, à saúde, à paz, e que o próximo ano seja melhor para todos nós. Amém? Responderam em coro. Helena levantou a taça também, o olhar varrendo a mesa. E então ela parou em mim. Havia um brilho estranho nos olhos dela, uma mistura de desafio e mágoa antiga. Ela sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Um brinde, ela disse, a voz um pouco alta demais, quebrando a harmonia forçada. Às novas fases, aos recomeços. Ela fez uma pausa dramática e todos os olhares se voltaram para ela. E para mim. Senti meu rosto esquentar. Porque, convenhamos, ela continuou, o tom agora carregado de um sarcasmo ácido, direcionado inequivocamente a mim. Tem certas coisas que realmente não davam mais para comemorar, né? Silêncio. Um silêncio pesado, denso, que pareceu sugar todo o ar da sala. Podia-se ouvir o zumbido da geladeira na cozinha. E então ela desferiu o golpe final, olhando diretamente nos meus olhos, a voz clara e impiedosa para que todos ouvissem. Principalmente na cama. Aliás, lá não havia mesmo nada para comemorar há muito tempo. O mundo parou. O garfo caiu da mão de alguém. Ouvi minha mãe arfar. Vi o rosto do meu pai se contrair. Os pais de Helena pareciam querer se enfiar debaixo da mesa. Mas eu só via os olhos dela, triunfantes e cruéis. Foi como levar um soco no estômago. O ar me faltou. A humilhação me queimou por dentro, subindo pelo pescoço, inundando meu rosto. 15 anos de vida a 2, reduzidos àquela frase. Nossa intimidade, nossas falhas, nossas dores silenciosas, expostas ali, na frente de todos, como roupa suja numa vitrine. Aquele comentário não era só sobre sexo. Era sobre mim. Sobre minha inadequação como homem, como parceiro, como tudo. Era a sentença final, pública, da minha falência. Senti uma onda de fúria subir, tão intensa que minhas mãos se fecharam em punhos sob a mesa. Uma fúria misturada com uma dor lancinante, uma vergonha que me fazia querer desaparecer. Mas, ao mesmo tempo, algo estalou dentro de mim. Aquele fio tênue que me prendia à esperança de uma reconciliação civilizada, a imagem do bom ex-marido, a tentativa de engolir sapos para manter a paz. Arrebentou. Não houve gritos. Não houve pratos quebrados. Apenas um estalo interno, definitivo. O ponto de ruptura. O momento em que a represa de mágoas contidas finalmente cedeu. Eu não podia mais ficar ali, naquele palco de horrores. Não podia mais sustentar aquele sorriso amarelo, aquela fachada de normalidade. A ferida estava aberta, sangrando na toalha de Natal. E eu sabia, com uma clareza súbita e dolorosa, que nada seria como antes. Aquele comentário, aquela humilhação pública, tinha me jogado para fora do roteiro conhecido, para um território desconhecido e assustador. O território da verdade nua e crua. Levantei da mesa. O movimento foi brusco, a cadeira arrastou no chão com um ruído que rasgou o silêncio constrangedor. Ninguém disse nada. Os rostos eram máscaras de choque, desconforto, alguns com um pingo de curiosidade mórbida. Vi o lampejo de surpresa, talvez até um pingo de medo, nos olhos de Helena. Ela não esperava que eu reagisse, esperava que eu murchasse, como sempre, que eu engolisse mais aquilo, como engoli tantas outras coisas. Com licença, murmurei, a voz rouca, estranha aos meus próprios ouvidos. Não olhei para ninguém. Fui em direção à porta.
Peguei meu casaco no cabideiro da entrada, minhas chaves no aparador. Cada movimento parecia lento, pesado, como se eu estivesse me movendo debaixo d'água. O burburinho recomeçou atrás de mim, baixo, hesitante. Ouvi minha mãe me chamar. Ricardo, filho. Mas não parei. Abri a porta e saí para a noite quente e abafada de dezembro. O ar da rua me atingiu como uma bofetada. O cheiro de asfalto molhado de uma chuva passageira, o som distante de fogos de artifício clandestinos, as luzes de Natal penduradas nas varandas dos prédios vizinhos. Tudo parecia irreal, distorcido. Entrei no carro, o couro do banco quente e pegajoso. Girei a chave, o motor tossiu antes de pegar. A frase de Helena ecoava na minha cabeça, repetindo, repetindo, repetindo. Na cama. Aliás, lá não havia mesmo nada para comemorar há muito tempo. Dirigi sem rumo pelas ruas de São Paulo. A cidade, normalmente um monstro caótico de trânsito e barulho, parecia estranhamente vazia naquela noite de Natal. As luzes dos semáforos se refletiam no para-brisa molhado, criando borrões coloridos que se misturavam às lágrimas que começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não chorava assim há anos. Era um choro silencioso, convulsivo, que vinha do fundo do peito. Um choro de humilhação, de raiva, de perda. Perda não só de Helena, mas de mim mesmo, daquele Ricardo que um dia acreditou que poderia construir uma vida feliz. Aonde ir? Para o meu apartamento vazio? O pensamento me causou um calafrio. Voltar para lá era encarar o eco daquela frase nas paredes nuas. Era me afogar na solidão e na autocomiseração. Precisava de barulho, de distração, de qualquer coisa que abafasse a voz dela na minha mente. Acabei num bar qualquer na Augusta, um lugar meio decadente, com luz baixa, música alta e o cheiro de cerveja e cigarro impregnado nas paredes. Sentei no balcão, pedi uma dose de uísque, depois outra, e outra. O álcool desceu queimando, mas não trouxe o alívio esperado. Apenas embotou as arestas, transformando a dor aguda numa angústia difusa, pesada. Observei as pessoas ao redor. Casais se beijando nos cantos escuros, grupos de amigos rindo alto, gente dançando sozinha na pequena pista improvisada. Todos pareciam pertencer a algum lugar, a algum momento. Eu era um espectro ali, invisível, desconectado. A música eletrônica pulsava, mas eu só ouvia o eco da voz de Helena. Nada para comemorar. Lembrei das nossas noites. No início, a paixão, a descoberta, a cumplicidade, depois, a rotina se instalando. O cansaço do trabalho, as preocupações financeiras, as pequenas irritações do dia a dia que iam se acumulando como sedimentos, soterrando o desejo. Lembrei das minhas tentativas desajeitadas de reacender a chama, dos nãos dela, das desculpas, da sensação crescente de rejeição. Lembrei da minha própria retração, do medo de tentar e falhar de novo, da distância que eu mesmo criei como um escudo. Quem tinha começado? Quem era o culpado? A essa altura, não importava mais. Éramos ambos vítimas e algozes na nossa pequena guerra fria particular. A frase dela tinha sido cruel, injusta na sua simplificação. Mas havia uma verdade dolorosa ali. Uma verdade que eu vinha evitando encarar. A intimidade tinha morrido muito antes do divórcio. Tinha virado um campo minado de expectativas não ditas, de ressentimentos, de performances fracassadas. E eu, com meu medo, meu orgulho ferido, minha incapacidade de comunicar minha própria vulnerabilidade, tinha minha parcela de responsabilidade naquela terra arrasada. Pedi mais um uísque. O barman me olhou com uma expressão que misturava profissionalismo e uma leve preocupação. Ignorei. O celular vibrou no bolso. Mensagens da minha mãe, do meu pai, até da minha irmã que morava fora. Ignorei todas. Não conseguia falar com ninguém. Não conseguia explicar a mistura tóxica de vergonha e raiva que me consumia. Saí do bar cambaleando um pouco. A noite já ia alta. As ruas continuavam estranhamente calmas. Andei sem rumo, a cabeça latejando. Passei por grupos de pessoas voltando de suas ceias, famílias rindo, carregando presentes.
Senti uma pontada de inveja, de exclusão. Eu não pertencia mais àquele mundo de normalidade familiar. Eu era o divorciado, o pária, aquele cuja ex-esposa anunciava suas falhas íntimas na mesa de Natal. Acabei sentado num banco de praça, olhando para o nada. A mente fragmentada, pulando de uma lembrança dolorosa para outra. A imagem de Helena rindo com minha prima. O olhar de pena do pai dela. A minha própria fuga patética. A frase dela. Sempre a frase dela. Era um mantra infernal. Comecei a sentir frio apesar do calor da noite, um frio interno que vinha da alma. A solidão era quase palpável, uma presença física ao meu lado no banco. O que eu faria agora? Como seguir em frente depois daquilo? A humilhação parecia uma marca indelével, uma tatuagem na minha testa. Pensei em ligar para algum amigo, mas quem? Meus amigos eram, em sua maioria, casais, amigos nossos. Ligar para eles agora parecia pedir para escolherem um lado. E eu não queria impor isso a ninguém. Além disso, o que eu diria? Oi, Feliz Natal. Minha ex acabou de anunciar para o mundo que eu sou um fracasso na cama. Patético. A noite se arrastou. Vi o céu começar a clarear no horizonte, um cinza pálido tingindo o azul escuro. Os primeiros sons da cidade despertando começaram a surgir. O barulho de um ônibus, o latido de um cachorro, a sirene distante. A vida continuava, indiferente ao meu drama particular. Voltei para o carro. Dirigi devagar até meu prédio. O porteiro da noite me deu um Feliz Natal, seu Ricardo, sonolento. Forcei um aceno. Subi pelo elevador, o espelho refletindo minha imagem amassada, olhos vermelhos, barba por fazer, um farrapo humano. Abri a porta do apartamento e o silêncio me engoliu. O cheiro de tinta ainda estava lá, misturado agora com o cheiro de vazio. As caixas de papelão pareciam me acusar. A cama desarrumada, um testemunho mudo da minha solidão. Não havia para onde fugir. A queda livre tinha terminado ali, no chão frio da minha nova realidade. Eu estava no fundo do poço. A voz de Helena ainda ecoava, mas agora misturada a um novo sentimento. Um cansaço profundo, existencial. Eu estava exausto de fugir, de fingir, de me sentir inadequado. Exausto da dor. Ali, na luz fria da manhã de Natal, no meio da bagunça do meu apartamento e da minha vida, eu não tinha respostas. Não tinha um plano. Só tinha a certeza de que algo precisava mudar. Eu não podia continuar vivendo como um fantasma, assombrado pelas palavras dela, pelo passado. A queda tinha sido brutal, mas talvez, só talvez, fosse necessário chegar ao fundo para encontrar algum impulso para subir. Mas como? A pergunta pairava no ar viciado do apartamento sem resposta, enquanto eu me deixava cair no sofá, o corpo pesado, a mente um turbilhão de estilhaços. O dia de Natal estava apenas começando, e eu nunca me senti tão sozinho. Os dias que se seguiram ao Natal foram um borrão cinzento. Feriado de Ano Novo, a cidade esvaziando, o escritório fechado. Eu me arrastei por eles, flutuando entre o sofá, a geladeira e a cama. O telefone tocava, mensagens chegavam. Respondi o mínimo necessário, com monossílabos, desculpas vagas sobre estar indisposto. A verdade é que eu estava em estado de choque, digerindo a humilhação pública, a ruptura definitiva. A frase de Helena era um zumbido constante no fundo da minha mente. Nada para comemorar. Voltei ao trabalho na primeira semana de janeiro, mas era como um autômato. Sentava na frente do computador, olhava para os projetos de decoração de outras pessoas, para as vidas organizadas e esteticamente agradáveis que eu deveria criar, e sentia um vazio imenso. Minha própria vida era um canteiro de obras abandonado. Os colegas foram gentis, perguntaram como foram as festas. Menti. Sorrisos forçados, respostas curtas. Ninguém pareceu notar, ou talvez preferissem não notar. A indiferença era quase um alívio. Evitei lugares onde pudesse encontrar Helena ou alguém do nosso antigo círculo social. Mudei o caminho para o trabalho, parei de frequentar o café que costumávamos ir. Era uma fuga covarde, eu sabia,
Mas a perspectiva de um encontro casual, de um olhar de pena ou de julgamento, era insuportável. A ferida estava muito exposta. As noites eram as piores. O silêncio do apartamento amplificava meus pensamentos. A insônia me pegava e eu ficava rolando na cama, revivendo o jantar de Natal, cada palavra, cada olhar. A raiva inicial tinha dado lugar a uma tristeza profunda, uma sensação de fracasso que permeava tudo. Comecei a questionar não só o casamento, mas toda a minha vida. Minhas escolhas profissionais, minhas amizades, minha própria identidade. Quem era eu, afinal, sem Helena? Sem o papel de marido que eu tinha desempenhado por tanto tempo? Em uma noite particularmente ruim, depois de esvaziar meia garrafa de vinho barato, peguei um dos meus antigos cadernos de esboço. Estavam guardados numa caixa, junto com outros vestígios da minha vida pré-Helena. Abri em uma página qualquer. Desenhos de móveis, estudos de perspectiva, ideias arquitetônicas que nunca saíram do papel. Lembrei da paixão que eu sentia por aquilo, da empolgação de criar algo novo, de transformar um espaço. Onde tinha ido parar aquele Ricardo? Ele tinha se perdido em algum lugar entre as planilhas de orçamento, as reuniões com clientes e as tentativas frustradas de agradar Helena? Folheei o caderno, a ponta dos dedos roçando o grafite antigo. Era como encontrar um fantasma de mim mesmo. Um fantasma mais jovem, mais esperançoso, menos cínico. Senti uma pontada de nostalgia, quase dolorosa. Fechei o caderno abruptamente. Era mais fácil continuar anestesiado. Mas algo havia mudado desde aquela noite de Natal. A humilhação tinha sido um choque elétrico, doloroso, mas que também tinha me despertado de alguma forma. A apatia começou a dar lugar a uma inquietação. Eu não queria mais viver assim, como uma sombra. A raiva contra Helena ainda estava lá, mas agora havia também uma raiva direcionada a mim mesmo, por ter permitido que as coisas chegassem àquele ponto, por ter me anulado, por ter engolido tantas palavras. Foi então que o telefone tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Ricardo? A voz dela. Helena. Meu estômago gelou. Oi, respondi, a voz mais firme do que eu esperava. Houve uma pausa. Precisamos conversar. Sobre as últimas coisas da partilha. Tem uns documentos do apartamento, uns detalhes do carro. A voz dela era neutra, quase profissional. Nenhuma menção ao Natal. Como se nada tivesse acontecido. Aquilo me irritou profundamente. Ok. Quando? Perguntei, tentando manter a calma. Pode ser amanhã? Num café? Perto do seu escritório, talvez? Concordei. Desligamos. Senti um misto de ansiedade e uma estranha determinação. O fantasma do passado estava batendo na porta. E, pela primeira vez, eu não queria fugir. Eu precisava daquela confrontação. Não para reatar, não para brigar como antes, mas para dizer o que ficou entalado. Para colocar um ponto final, não só no papel, mas dentro de mim. No dia seguinte, cheguei ao café um pouco antes. Escolhi uma mesa num canto, de costas para a entrada. Pedi um café forte. Minhas mãos suavam um pouco. Repassei mentalmente o que eu queria dizer, mas as palavras pareciam se embaralhar. Eu não queria acusações vazias. Não queria um repeteco das brigas antigas. Queria honestidade. Queria que ela ouvisse a minha dor, a minha versão da história. Ela chegou pontualmente. Estava diferente da noite de Natal. Mais contida, talvez um pouco tensa. Sentou-se à minha frente, evitou meu olhar por um instante. Pediu uma água. Começamos falando das burocracias. Documentos, assinaturas, prazos. A conversa era fria, distante, mas a tensão era palpável entre nós. O elefante na sala, o jantar de Natal, estava ali, enorme, sufocante. Quando os assuntos práticos se esgotaram, o silêncio caiu sobre a mesa. Ela mexia no copo d'água. Eu olhava para a rua através da janela. Helena, comecei, a voz baixa, mas firme. Ela levantou o olhar, surpresa. Sobre o Natal... Ela suspirou, desviando o olhar novamente. Ricardo, eu... Não, interrompi, mas sem agressividade. Deixa eu falar, por favor. Ela assentiu, tensa. O que você disse?
Foi cruel. Foi baixo. Foi público. Você me humilhou na frente de todo mundo, Helena. Na frente da minha família. Da sua família. Respirei fundo, tentando controlar a emoção que ameaçava embargar minha voz. Você tem ideia do que aquilo fez comigo? Ela ficou em silêncio, os lábios comprimidos. 15 anos, Helena. 15 anos da minha vida. E você resume tudo aquilo? A uma falha, a uma performance? Você acha que foi fácil para mim também? Acha que eu não senti a distância crescendo? Acha que eu não sofri com cada noite silenciosa, com cada tentativa frustrada? As palavras começaram a sair, não como um ataque, mas como um desabafo. As verdades entaladas, finalmente encontrando uma saída. Você me culpou por tudo, ali naquela mesa. Mas e você, Helena? E a sua parte nisso? As críticas constantes, a falta de paciência, a forma como você me diminuía, muitas vezes sem nem perceber? A sua própria dificuldade em se abrir, em falar do que você sentia, do que você precisava? A gente parou de conversar, de se tocar, de se olhar de verdade, muito antes da gente parar de transar. Aquilo na cama foi só o sintoma, Helena. O sintoma de uma doença muito maior que matou nosso casamento. E nós dois estávamos doentes. Eu via a surpresa no rosto dela. Talvez choque. Ela abriu a boca para falar, mas eu continuei. Eu sei que eu errei. Errei muito. Eu me fechei. Eu fugi. Eu não soube lidar com a pressão, com a minha própria insegurança. Eu deixei a rotina me engolir. Deixei a paixão morrer sem lutar direito por ela. Eu tenho minha culpa. E eu carrego essa culpa. Mas você também tem a sua. E jogar tudo nas minhas costas daquele jeito foi devastador. Mas sabe o que mais? Foi libertador. Ela franziu a testa. Libertador? Sim, porque ali eu percebi que não adiantava mais tentar salvar as aparências. Não adiantava mais engolir sapo. Não adiantava mais ter medo do que você ou os outros pensam de mim. Você me mostrou o fundo do poço, Helena. E do fundo do poço, a única saída é para cima. Respirei fundo. Eu tinha dito. Não tudo, talvez. Mas o essencial. A dor estava ali, exposta. Mas não era mais uma dor que me paralisava. Era uma dor que eu reconhecia, que eu nomeava. Helena ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Eu sinto muito, Ricardo. Ela disse, a voz embargada. Eu estava com tanta raiva, tanta mágoa acumulada. Eu descontei em você da pior forma. Foi horrível, eu sei. Eu me arrependo. Aquelas palavras, ditas com sinceridade, me atingiram de uma forma inesperada. Não era o pedido de desculpas que eu esperava, talvez nem o que eu precisava. Mas era um reconhecimento. Uma pequena ponte sobre o abismo de ressentimento. Eu também sinto muito, Helena, respondi. E era verdade. Pela minha parte em tudo isso. Ficamos ali, em silêncio novamente. Mas era um silêncio diferente. Menos tenso, mais pesado de compreensão mútua, talvez. A confrontação não tinha sido uma batalha vencida, mas um armistício doloroso. Uma aceitação da realidade, das nossas falhas mútuas. Assinamos os últimos papéis ali mesmo no café. Quando terminamos, nos levantamos. Hesitamos por um momento. Não havia mais nada a ser dito. Se cuida, Ricardo, ela disse baixo. Você também, Helena. Ela se virou e foi embora. Eu fiquei ali, observando-a se afastar, até ela desaparecer na multidão da calçada. Senti um peso sair dos meus ombros. Não era felicidade, nem alívio completo. Mas era clareza. A névoa de confusão e autoaversão estava começando a se dissipar. Eu tinha enfrentado o fantasma. Tinha falado minhas verdades. Tinha ouvido as dela. E, naquele pequeno ato de confrontar a dor de frente, eu tinha feito uma escolha. A escolha de não ser mais definido pela humilhação, pela mágoa, pelo passado. A escolha de começar a olhar para frente. Saí do café e caminhei de volta para o escritório, mas meus passos pareciam mais leves. O sol da tarde batia no meu rosto
e pela primeira vez em muito tempo eu não senti vontade de me esconder dele. A reconstrução seria lenta, eu sabia. Mas ali, naquele momento, eu senti que tinha encontrado a primeira pedra para começar a construir algo novo, dentro de mim. A conversa com Helena no café não foi uma cura mágica. As feridas não cicatrizaram da noite para o dia. A dor da perda, a sombra do fracasso, ainda estavam lá. Mas algo fundamental havia mudado na paisagem interna. A confrontação, a troca honesta de dores e responsabilidades tinha aberto uma clareira naquela floresta densa de ressentimento e autocomiseração. Eu conseguia respirar um pouco melhor. Nas semanas seguintes, comecei a notar pequenas mudanças em mim, sutis, quase imperceptíveis de fora, mas significativas por dentro. A primeira foi o sono. Aos poucos, as noites insones foram diminuindo. Eu ainda acordava às vezes no meio da madrugada, a mente vagando por lembranças, mas não era mais aquele turbilhão desesperado. Era mais como observar nuvens passando. Eu reconhecia a dor, o arrependimento, mas eles não me dominavam mais. Eu conseguia, eventualmente, voltar a dormir. Comecei a cuidar do apartamento. Não por obrigação, mas por um desejo incipiente de ordem, de criar um espaço que refletisse não o caos interno, mas uma busca por tranquilidade. Desempacotei as últimas caixas. Doei roupas antigas de Helena que ainda estavam misturadas às minhas. Limpei a fundo a cozinha, o banheiro. Comprei algumas plantas, pequenas, verdes, que trouxeram um pouco de vida para a sala antes estéril. Cozinhar deixou de ser um fardo. Passei a preparar refeições simples, mas nutritivas. O ato de escolher os ingredientes, de cortar os legumes, de sentir o aroma da comida no fogo, tornou-se quase terapêutico. Um pequeno ritual de autocuidado. No trabalho, a mudança também foi gradual. A apatia começou a ceder espaço a uma curiosidade renovada. Voltei a olhar para os projetos não como tarefas, mas como possibilidades. Comecei a rabiscar ideias novamente, não no computador, mas naquele velho caderno de esboços que eu tinha resgatado. O traço ainda estava enferrujado, mas havia um prazer esquecido ali, na ponta do lápis deslizando sobre o papel. Um colega viu meus esboços e elogiou uma ideia. Senti um calor familiar, a fagulha da antiga paixão pela arquitetura, que eu pensei estar extinta. Não era um incêndio, mas era um começo. Um sábado de manhã, acordei cedo. O sol entrava pela janela da sala, iluminando as partículas de poeira no ar. Senti uma vontade incomum de sair, de caminhar. Coloquei um tênis, uma roupa confortável e saí sem rumo pelas ruas do bairro. Observei as pessoas, as árvores, a arquitetura dos prédios antigos. Reparei em detalhes que antes me passavam despercebidos, imerso que estava na minha própria névoa. Sentei num banco de praça, não o mesmo da noite de Natal, mas um outro, mais ensolarado, e apenas observei. O mundo não tinha mudado, mas a minha percepção dele, sim. Havia uma quietude nova dentro de mim, uma capacidade de simplesmente estar no presente. Liguei para um velho amigo da faculdade, o Marcos, alguém com quem eu tinha perdido contato nos últimos anos de casamento. Marcamos um chopp no fim da tarde. Foi bom. Conversamos sobre a vida, sobre trabalho, sobre amenidades. Contei a ele, de forma resumida, sobre o divórcio, sobre a fase difícil. Ele ouviu sem julgamentos, sem conselhos fáceis. Apenas ouviu. E pela primeira vez falar sobre o fim do casamento não me deixou com aquele gosto amargo de fracasso na boca. Era apenas parte da minha história, um capítulo doloroso, mas não o livro inteiro. Ainda havia dias difíceis, dias em que a solidão apertava, em que a lembrança da humilhação voltava com força. Dias em que eu me pegava pensando em Helena, não com raiva, mas com uma melancolia suave, uma aceitação da perda. Mas esses dias não me definiam mais. Eu aprendia a atravessá-los, a reconhecer as emoções sem me afogar nelas. Comecei a entender que a reconstrução não era sobre apagar o passado ou encontrar um novo amor imediatamente ou alcançar algum tipo de redenção triunfante. Era sobre integrar a experiência,
aceitar as cicatrizes e aprender a viver com elas. Era sobre recuperar a minha própria voz, as minhas vontades, o meu espaço. Era sobre ser gentil comigo mesmo, algo que eu nunca tinha realmente sido. A frase de Helena, "Não há nada para comemorar na cama", ainda ecoava às vezes, mas tinha perdido o poder de me ferir profundamente. Agora eu a ouvia com uma distância diferente. Era a frase dela, a dor dela, a perspectiva dela. Não era a minha verdade absoluta. A minha verdade era mais complexa, mais nuançada. Envolvia falhas, sim, mas também envolvia aprendizado, resiliência e agora uma frágil, mas crescente, sensação de autoaceitação. Numa manhã de domingo, estava tomando café na minha cozinha agora organizada, olhando pela janela. O céu estava azul, limpo. As plantas na janela pareciam mais verdes. Senti uma calma que não sentia há muito, muito tempo. Não era euforia, não era a felicidade barulhenta que a gente vê nos filmes. Era algo mais sutil, mais profundo. Uma paz quieta. Peguei meu caderno de esboços e um lápis. Sentei-me à mesa e comecei a desenhar. Não um projeto para um cliente, mas algo para mim. Uma cadeira, talvez. Uma luminária. As linhas fluíam no papel com uma facilidade surpreendente. Eu não sabia aonde aquele caminho me levaria. Não sabia se voltaria a amar, se minha carreira decolaria novamente, se a vida seria perfeita. Provavelmente não. Mas ali, naquele momento, com o sol da manhã aquecendo meu rosto e o lápis se movendo sobre o papel, eu senti que estava no controle. Não do mundo exterior, mas do meu mundo interior. Eu estava reconstruindo, tijolo por tijolo, não uma fortaleza para me esconder, mas uma casa para habitar. Uma casa minha. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma esperança silenciosa brotar no peito. Uma sensação de movimento para frente, ainda que frágil, ainda que incerta. Mas era um movimento. E era meu.